Esse carro aqui é o seguinte, defeito misterioso. Esse carro depois que andava um certo tempo, mas não era toda hora, tá? O câmbio entrava como se fosse numa emergência, mas o carro não acendia a luz, não tinha código de falha, e ele saía como se estivesse saindo numa marcha bem fraca. A gente fazendo os testes descobriu que o carro estava saindo de segunda, e o carro muito estranho, sabe? Eu peguei uma vez o defeito com o cliente. Dava até uma impressão de ser roda livre quebrada. Eu falei pro cara, a gente vai ter que mexer nesse carro aí com um pouco mais de atenção aí, mas fazendo os testes, eu não descobri nada, sabe? Andando com o carro, não consegui chegar num consenso. O relato do cliente era o seguinte, o carro ficava ruim, ele chegava na casa dele, o carro ruim, só que disse que de terceira, quarta, o carro era liso para trocar de marcha. Ele só não tinha força. O motor funcionando bem e tal. Só que no outro dia, de forma misteriosa, o carro não apresentava mais falha. Era só quando andava bastante mesmo. Bom, eu falei pra ele que a probabilidade era grande, a gente tem que abrir. O dia que eu peguei o defeito, eu percebi que parecia ser roda livre, sabe? Porque quando você engatava o drive, mesmo num declive, né? O carro, ele travava, ele não ia para trás. Tá? O carro não ia para trás, ele travava, como se tivesse duas marchas engatadas. Bom, eu falei assim, puta, deve ser roda livre que quebrou desse carro, né? Ela deve acomodar em alguma situação, enfim. O carro veio pra mim no dia que ele trouxe o carro, eu saí pra dar uma volta com o carro não tinha defeito. Até então eu não tinha andado com o carro sem o defeito. Inacreditável, o carro é zero de andar. Primeira, segunda, terceira, quarta, se você botar os dois pés, o carro é liso. Eu andei com o carro não apresentou defeito. Bom, e aí fazendo os testes no carro, eu comecei a olhar o manual, por isso que o manual é muito importante, tá? Eu tô ensinando uma galera a trabalhar sem manual, porque na falta dele, a gente tem que aprender a se virar, tá? Hoje os manuais são tudo em PDF, então pô, se acabou a energia, se você não tiver no celular, você não monta mais câmbio. Então, eu estou ensinando o pessoal que dá para montar câmbio também, mas a grande maioria das vezes a gente precisa do manual aberto, tá? O manual é importante, importantíssimo. Bom, comecei a ler o manual e comecei a ler a estratégia de funcionamento do carro, tá? Então a gente tem solenoide de mudança 1 e 2. Essas duas solenoides, elas são responsáveis por fazer todas as 4 mudanças. Então vamos lá, ó. A gente tem um solenoide de lock-up, legal? A gente tem a solenoide que é o controle de pressão, que é a SLT. A gente tem uma solenoide de controle aqui, ó, tá? E a gente tem duas solenoides de mudança aqui, ó. Bacana? Só que beleza, eu não tenho código de falha. Como que eu vou trocar um solenoide se eu não tenho código de falha? No manual eu descobri, fazendo a leitura dele, que a resistência dele é de 11 a 16 ohms. Se ele estiver fora disso, tem que substituir. Eu fiz o teste também. O teste passou. E só tem um defeito quando tá quente. Então beleza. O que eu identifiquei? Vamos lá. Vamos fazer os testes. Eu tirei os dois solenoides. São os dois solenoides de mudança, certo? Então, beleza. Ó, eu tinha que ter um parâmetro, correto? Ó, bacana? Então eu tenho um solenoide que está funcionando. Vou fazer esse cara voltar a funcionar de novo, tá? Então ó, eu vou esfriar ele. Deixa eu esfriar ele, vou esfriar ele com água, certo? Deixa eu aquecer o óleo primeiro aqui. Agora acho que para dar uma paradinha. Então, ó, eu vou aquecer o óleo na temperatura de trabalho do carro lá, beleza? Olha que bacana aí, ó. Setenta graus. Ó, então a gente tá com óleo agora aqui, ó, 83, ó, 80 graus, ó,
Bacana, ó. 85 graus aí, ó. Legal? O solenoide aqui tá batendo, certo? Bacaninha? Ó. Bacana? Vou esfriar o solenoide. Certo? Tirar isso daqui pra vocês verem. Não dá nem pra pegar ele na mão, ó. Olha, já parou de funcionar, tá vendo? Perceberam? Ó. Vou esfriar ele. Bacana. Tá batendo. Parou de funcionar, tá vendo? Entenderam o lance? Ó. Vou esfriar ele. Começou a bater, tá vendo? Parou. Tá vendo? Ó. Tá vendo? 87 graus, mais ou menos, 88, ó. Tá vendo? Ele para de funcionar, ó. Ó. 90 graus, ó. Tá vendo? Então assim, ó. Agora o que a gente vai fazer? Pô, Bruno, o que você vai fazer agora? Vamos trocar o solenoide, vamos ver como é que o carro se comporta. Entendeu? Você vê, ó. De maneira simples, tá vendo? Ó, com pouca estrutura, tá? A gente consegue fazer um teste na bancada que ele é muito efetivo. Ou seja, o carro não dava problema quando estava quente. Quando o carro está quente, o carro atingiu qual temperatura? 90 graus. É a temperatura que funciona numa transmissão dessa, entendeu? Ele falou que o carro, quando você pegava a rodovia, o carro não dava problema. Por que não dava problema? Porque o carro recebia refrigeração. Então o carro recebendo refrigeração, porra, o carro não vai dar problema nunca, entendeu? Mas só quando ele dava trecho pequeno dentro de cidade que o carro acontecia isso daí. E aqui está provado. Agora eu vou encomendar essa solenoide e a gente vai colocar no lugar. E depois vocês vão ter a segunda parte, tá? A gente andando com o carro e fazendo um teste de rodagem. Show de bola? É isso aí.